Muitas vezes me perguntam como faço para escolher o jogo que vai ganhar uma jogatina completa aqui no canal. Realmente não é fácil. Mesmo quando ela é patrocinada, a gente precisa pensar se o jogo em questão vai funcionar. Mas o que é funcionar, você pode me perguntar? Parte do processo para chegarmos nessa resposta passa por um modelo acadêmico que norteia toda a experiência da gente aqui e de você que está assistindo aí. O nome desse modelo é MDA e você vai saber tudo sobre ele no De Quem é a Vez Explica. Antes de começar, aproveita para curtir, compartilhar, acionar o sininho e se inscrever, porque a gente precisa chegar a 100 mil inscritos. Eu prometi isso ao Jeremias do 304. Esse tal de MDA não é a nova droga da moda, e sim um modelo que tem como objetivo descrever o que são jogos, mais especificamente, quais as partes que compõem um jogo. O nome MDA é uma sigla para mecânicas, dinâmicas e estéticas, sendo que em inglês estéticas é aesthetics, por isso o A em vez de E na sigla. Esse modelo, originalmente pensado para jogos digitais, define que todo jogo possui esses três elementos. Porém, mais importante que isso, ele explica como tais elementos se relacionam para definir o que é o jogo em si. Assim, ele mostra que existem duas visões diante de um jogo: a do projetista, que é quem cria, e a do jogador, que é quem usa ou joga. Mas eu vou voltar a falar sobre isso com mais calma lá no fim do vídeo. Vamos começar falando então sobre essa tal de mecânica. Muita gente, quando ouve esse termo, pensa numa oficina ou até mesmo em um ramo da física. Mas se você anda vendo os vídeos aqui do canal, sabe que mecânica pode significar algo além disso. A definição formal dada no modelo MDA para mecânicas é a de que são componentes particulares do jogo, na forma de algoritmos e representações de dados. Se ficou confuso? Calma. O que isso significa é que a mecânica é a parte que cuida das regras, dos sistemas que definem o jogo e dos componentes utilizados, como cartas, tiles, marcadores, peões e por aí vai. Ou seja, a mecânica cuida das engrenagens que fazem o jogo funcionar. Por conta disso, essa parte fica totalmente a cargo do projetista ou criador do jogo, já que ele ou ela é que cria as regras, componentes e sistemas que vão permitir que se jogue o tal jogo. No De Quem é a Vez, precisamos pensar sempre o quão fácil podemos comunicar as regras de um jogo. Quão trivial será a apresentação dos componentes? Isso deve ser feito antes ou durante a partida para facilitar a compreensão de todos. A segunda parte desse modelo são as dinâmicas. E é aqui que o MDA vai ficando maneiro, porque as dinâmicas representam o que acontece na interação do jogador com a mecânica e com os outros jogadores. Isso significa que as dinâmicas são vivas, já que elas são a forma como as mecânicas são usadas pelos participantes do jogo. Normalmente, algumas dinâmicas são imprevisíveis durante a concepção de um jogo, motivo pelo qual é necessário fazer tanto teste de jogo antes de lançá-lo. Isso porque as dinâmicas são o que acontece durante uma partida, facilitando o entendimento do ato de jogar. Nesse momento, no De Quem é a Vez, tentamos imaginar qual seria o melhor grupo de jogadores que poderia interagir da melhor maneira possível com o jogo em questão. Será que temos esse grupo? Será que o jogo vai fluir bem com ele? Por fim, temos a parte que pode ser novidade para muita gente: a estética. Embora muitos pensem que ela diz respeito ao visual, no caso dos jogos, a estética representa a emoção que eles produzem no jogador durante uma partida ou mesmo depois dela. O que você sente ao jogar Super Mario e Last of Us, ou vindo para o universo dos jogos de tabuleiro? Qual é a sensação que você tem durante uma partida de The Resistance, por exemplo? E isso é bem importante, porque somos seres emocionais e não apenas racionais. As nossas lembranças são fixadas em nossa memória muito mais intensamente quando combinadas com emoções. Então, saber mapear as sensações que um jogo irá produzir nos jogadores é o que irá moldar a opinião deles sobre o jogo
em questão. Esse é o ponto que achamos fundamental quando vamos fazer um vídeo de jogatina aqui no canal. Não adianta você ter um bom jogo, explicar direitinho as regras e a galera jogá-lo bem se, no fim, o público que estiver assistindo não conseguir sentir nada vendo o programa. É importante que as pessoas se conectem emocionalmente com o conteúdo que produzimos. Por isso que o De Quem é a Vez é a porta de entrada para muita gente que nunca havia jogado antes. Porque tentamos ao máximo produzir nas pessoas as emoções que elas irão sentir jogando os jogos que apresentamos nas jogatinas. Se a gente perceber que não vai ser capaz de produzir as mesmas emoções, não gravamos o programa. Aproveitando que você acabou de piscar, entra na Tutite e me segue lá, porque aparentemente não pode falar o nome dessa outra rede aqui, por isso que eu falei em código. Enfim, se você acha que acabou, se enganou, porque esses 3 elementos do MDA que a gente apresentou aqui possuem uma relação entre eles. Não precisa ir muito longe para entender que mecânicas geram dinâmicas, afinal, elas que permitem que as dinâmicas aconteçam. Por sua vez, as tais dinâmicas representam a experiência do jogador e são responsáveis por causar as reações estéticas nele. Lembra que lá no início do vídeo eu disse que esse modelo apresentava 2 visões? A do projetista do jogo e a do jogador? No caso do projetista, ele cria mecânicas, vulgo o artefato do jogo, tentando promover certas dinâmicas que são a experiência do jogo, produzindo, por fim, respostas estéticas, que são as emoções que os jogadores sentem. Porém, a gente pode seguir no sentido contrário, pegando a visão do jogador, uma vez que as estéticas influenciam as dinâmicas, afinal, a opinião e desejo do jogador determinam como ele vai jogar. Já as dinâmicas modificam a forma como ele percebe as mecânicas, vulgo regras do jogo. Para entender melhor, é só pensar em como os jogadores, em geral, tentam abusar das regras do jogo para ganhar uma vantagem. Caso consiga utilizar uma mecânica de forma lucrativa, ele acaba por perceber essa mecânica como explorável. Quando se deparar com ela futuramente, vai tentar abusar dela de novo. O modelo MDA se destacou e serve como referência até hoje, justamente por ter sido capaz de diferenciar essas 2 visões do jogo. Entendê-lo como uma forma de contraste entre essas 2 percepções foi o que possibilitou a compreensão, análise e recriação de diversas interações que existem nos jogos. Esse episódio foi minha singela homenagem a Joshua Kritz, nosso consultor aqui no canal. Ele que, mesmo no meio de uma pandemia, conseguiu defender o seu mestrado pela COP UFRJ agora em julho de 2020. Não preciso nem falar que o tema de dissertação dele se baseava bastante no MDA. Antes de ir embora, joga aqui nos comentários sugestões para jogatinas futuras. A gente vai analisar com todo carinho e ver se funciona aqui para o programa. Beleza? Valeu, pessoal!